Olá, queridos. Tudo certinho? Tudo bem? Entramos aqui na segunda parte da unidade 1 dessa nossa revisão sobre ondas, né? Algumas coisas a gente não tinha conseguido ver com tanto detalhe, né? Lá no primeiro ano, então foi muito bom que pudemos retomar, né? E aí aprofundar também, tá? Lembro para vocês a importância de fazer os TCs, né? Eles valem nota, eles compõem a nota de vocês, a gente precisa dessa resposta de vocês para saber, né, como que vocês estão também e até para dar sequência dessa nova etapa que nós vamos iniciar dentro dos nossos estudos desse primeiro bimestre na quarentena, né? Então é importante vocês darem esse retorno para nós e até mesmo aqueles que estão com dificuldade podem nos procurar, podem me procurar, podem procurar o Márcio, podem procurar talvez outro professor que tenha mais intimidade, tá? Para expor as dificuldades, tá? A gente não vamos tentar passar por isso tudo sozinhos, tá bom? Beleza, olha só. Eu queria tratar nessa aula sobre, entrando então nessa parte da acústica, tá? A, a acústica estuda o som, né? As propriedades, as características estão relacionadas ao som. Lembrando que o som é uma onda mecânica, o que significa que ele precisa de um meio material para poder se propagar. Então, se propaga no ar, né? As moléculas de ar que vibram se propagam na água, as moléculas de água ou em qualquer líquido que também vibram de forma diferente, porque a disposição das moléculas do líquido é diferente do gasoso e se propaga também, por exemplo, na madeira, no concreto, né? Mas também de maneira diferente, porque nós temos aí um objeto sólido, tá? E, aliás, essa diferença ela se dá principalmente na velocidade do som, né? Já que o som ele é uma onda mecânica, para cada tipo de material ele vai se propagar de uma forma. Depende também um pouco da temperatura, vai influenciar, a apostila traz até as temperaturas aí, né? Para a velocidade do som no ar, na água e no ferro. Tá? Então, por exemplo, no ar, a gente tem aí a conhecida velocidade do som, né? Aquele avião supersônico, que significa que ele rompe a barreira do som, ou seja, ele anda mais rápido do que o som no ar, ou mais do que 340 metros por segundo. Né? Então isso aí vai dar multiplicando por 4, né? 12, 1.360 aproximadamente quilômetros por hora, né? Um avião supersônico. Tá? E o que é muito, não é? É bastante coisa. Tá? Então, a velocidade do som ela é bem conhecida, assim como a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade do som é uma velocidade que a gente costuma sempre recordar. Na água, tem mais aí, né? Mais do que 5 vezes, menos um pouco, quase 5 vezes, 1.500 metros por segundo. No ferro, que é, ou seja, no meio material, a gente tem 4.480 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade, né, do som no sólido, né, é maior do que a velocidade do líquido, que é maior do que a velocidade no gasoso. Tá? Então a gente tem essa relação aí. Tá? No ar, existe uma maior dependência em relação à temperatura, e até pode aparecer essa equação aqui, tá? Que depende aí da temperatura. Tá? Não é comum aparecer nas questões, mas é bom saber que no ar existe uma equação para calcular, tá? E que depende do T, depende da temperatura, certo? Existem três principais características fisiológicas do som que a gente percebe com o nosso próprio ouvido, nosso aparelho auditivo, né? Ele é capaz de distinguir, né, o som que é feito
principalmente a partir do tímpano, né, que a manifestação, a oscilação, né, das moléculas de ar que chegam até o nosso tímpano, que pelo nervo, como se fosse o nervo óptico, né, do olho, existe um nervo também, né, que percebe aí, né, nervo auditivo, que percebe a variação, essa oscilação do ar, né, e que manda sinais elétricos para o nosso cérebro, que interpreta os sons. Tá? Essas três características são bem distintas e que a gente pode já associar a três grandezas relacionadas ao som. A altura do som, a altura, ela tem a ver, não é o volume, tá? A altura tem a ver com a frequência. Tá? Então, por exemplo, essas duas ondas aqui têm frequências diferentes, a onda de baixo tem frequência maior, né? No mesmo, enquanto essa aqui tem um comprimento de onda, olha só, essa aqui tem tem dois, tem o dobro, né? Então tem dois comprimentos de onda, certo? E, opa, peraí que eu vou voltar aqui, tá? Então a altura ela está relacionada com a frequência. Já a intensidade, aí sim é o volume. A intensidade é o volume. Então, o volume tem a ver com o tamanho da onda, digamos assim, que na verdade é amplitude para nós. Então, quanto maior, né, mais esticada for a onda na vertical, ou seja, maior a amplitude, a gente tem maior volume, quanto menor a amplitude, menor volume. E o timbre, olha só, por exemplo, o timbre da voz, do piano, do violino, certo? O timbre tem a ver com o tipo da onda. Então a gente escuta um piano, a gente mais ou menos sabe que é o piano, um violino, um cello, um baixo, um violão, uma craviola, uma viola de 12 cordas. Todos esses instrumentos, assim como a voz, e como as diferentes vozes, eles apresentam ondas de constituições distintas, e é isso que dá para nós, essa variação, essa variedade de timbre, por exemplo, numa orquestra. Tá? Vamos ver cada um deles aí. A altura, então, está relacionada à frequência sonora. Né? A frequência sonora, certo? E então a gente tem a associação da frequência alta. Olha só, vejam só neste gráfico aqui. Ó. A frequência alta, a gente tem som agudo, certo? Quanto maior a frequência, as mais próximas ali, maior e mais agudo é o som, e quanto mais distantes, mais demorados, né, para completar um complemento de onda, a gente tem os sons mais graves. É importante perceber que a gente não consegue distinguir todas as frequências. O nosso ouvido não tem essa capacidade, né, de distinguir todas as frequências. A gente distingue apenas uma faixa das frequências existentes. Bom, mas como é que a gente sabe que existem essas frequências? Justamente porque a gente pode medir, né, essas frequências e captá-las por instrumentos, né, de experimentação. Né? Então, nós mesmos, por nós, não poderíamos, a gente precisa de outros instrumentos que nos ajudem, certo? Então, vejam só que a faixa do visível, né, a faixa do visível está apenas de 20 Hz a 20 kHz, ou 20 mil Hz, está ali, certo? Mais do que 20 kHz, nós temos o ultrassom. O ultrassom, que é aquela onda emitida quando a gente faz um exame. É uma onda que é maior, tem uma frequência muito aguda, maior do que 20 mil Hz. E, em compensação, aqui no outro lado, ondas menores do que frequências menores do que 20 Hz, nós temos o infrassom. Então, o som, né, com frequência muito baixa, muito grave, e nós não somos capazes de ouvir. Claro que os outros animais, eles têm aí sim a capacidade de ouvir sons ou mais graves ou mais agudos. Então aqui mais ou menos, né, a gente tem aqui a divisão aqui do médio, né, bem no centro, depois o médio agudo, né, o agudo, isso aqui tudo que a gente pode ouvir, só o espectro audível, tá, gente? Médio grave, grave, subgrave, tá? Então aí tem toda essa faixa que a gente pode trabalhar, por exemplo, um instrumento, uma equalização de instrumentos, né?
e que a gente, ou para ouvir uma caixa de som, né, a gente pode configurar de acordo com esse espectro, tá? Tá aqui ele um pouco mais claro para vocês, certo? A segunda característica é a intensidade, tem a ver com o volume do som, aí sim, né? Quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser a intensidade, quanto menor a amplitude, menor vai ser a intensidade, tá? É claro que isso está relacionado com duas coisas, com a potência, que a gente sabe, se a gente tem um aparelho de som muito potente, ele vai ter, né, mais volume e a gente consegue ouvir melhor, certo? E tem a ver com a área da frente de onda. Como o som ele se propaga nas três dimensões, imagina que aqui no centro é a fonte, essa fonte, né? No centro é a fonte. Então, o som se propaga nas três direções. Então, quanto mais distante, quanto maior for esta área aqui, circular, né? Na verdade, como se fosse a área da esfera, né? Porque é 3D. Então, aqui no plano parece circular, né? Mas na prática é 3D. Então, quanto maior for essa área aqui, certo? Menor vai ser a intensidade, ou seja, quanto mais distante eu tiver de uma caixa de som, menor vai ser o que eu posso escutar, mesmo que seja a mesma potência alta dessa caixa de som, certo? Então a intensidade ira depende da potência da fonte e da área, tá? Que é a distância da área da frente de onda, que tem a ver com a distância que nós estamos. Então, quanto maior o raio aqui, o R que vai fazer variar a distância, né? O R tem a ver com a distância da caixa de som da fonte sonora, tá? Como tem uma frequência mínima, existe uma amplitude mínima, tá? Desculpa, é uma amplitude mínima que está relacionada com a intensidade mínima, que nós podemos ouvir, que a gente consegue distinguir, que é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Por quê? Porque potência é watts e área é metro quadrado. Então, a unidade de intensidade sonora é watts por metro quadrado e tem esse I0, que é a intensidade mínima. Para que a gente meça, foi inventado, né, foi feito, elaborado, uma forma que existe um aparelho conhecido, por exemplo, quem já sofreu aí alguma denúncia, sabe que a polícia ela vem na casa, a denúncia por som alto, com um aparelhinho, e esse aparelhinho mede não em watts por metro quadrado, mas mede em decibel. Tá? Então, o que aquele aparelho faz? Ele compara a intensidade do som que está sendo emitido com a intensidade zero, olha aqui, ó, né? A intensidade zero. Ele compara com aquela intensidade mínima que é 10 na menos 12, tá certo? E então ele vai principalmente ver algo perto, se está perto do máximo que a gente ainda consegue ouvir sem sentir dor, que é 120 decibéis, ou 1 watt por metro quadrado, que é o I, certo? Então, aí tem que fazer esse logaritmo aqui, multiplicar por 10, e aí a gente tem o beta, que é o nível sonoro. O nível sonoro, sim, é a intensidade percebida por nós, ou seja, qual a relação da intensidade do som que está sendo percebido com o mínimo que a gente consegue, tá? Beleza, gente? Então revisem isso também aqui, que é importante e pode aparecer aí nas provas. Tem aqui uma tabelinha, né, comparando algumas, por exemplo, aqui, né, a compressão normal são 60 decibéis. Né? Agora, se você ouve, por isso que os caras, quando trabalham no aeroporto, eles precisam usar um abafador, porque 150 decibéis já está no nível que nos incomoda bastante. Tá? Pode trazer algum malefício, né, para o aparelho auditivo, certo? E por último, o timbre. Então, é o que nos faz distinguir sons, por exemplo, de mesma frequência e de mesma amplitude, mas que são emitidos por fontes diferentes, tem a ver com a forma da onda. Então, aí temos exemplos de formas de ondas, aproximadamente com a mesma amplitude aí, e com a mesma frequência, mais ou menos, alguns, mas que mesmo assim a gente consegue distinguir. Vejam que a voz não tem muita diferença, né? Olha aqui, ó, a vogal A é pela voz, né? Um baixo com alguém que canta, né? Um baixo, um tenor, tudo mais, isso é a diferença de forma de ondas, tá? O timbre é mais tranquilo, beleza, pessoal? Então, vejam com calma, leiam aquilo que está na apostila e resolvam o TCC, por favor. Tá? Até mais. Tchau, tchau.